E assim como o setor da infraestrutura, o setor imobiliário também começa a caminhar com a notícia da reabertura. Quem explica para a gente esse processo é o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a ABRAINC, senhor Luiz França. Bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado por estar aqui falando com vocês, é um grande prazer. Prazer nosso, valeu. Sr. Luiz, como está a situação do setor imobiliário diante, então, dessas novas normas de flexibilização e de reabertura gradual do comércio? O setor imobiliário, ele já vem operando. Nós, a nível Brasil, nós temos 94% das nossas obras operando com protocolos rígidos em termos de saúde. Inclusive, temos uma pesquisa que mostra que de 55 mil operários que participam dessa pesquisa, tivemos 0,01% de mortes por Covid. O que falta para o setor imobiliário é termos operando os estandes de vendas. É fundamental no mercado imobiliário que os estandes de vendas estejam abertos, principalmente no mercado de médio e alto padrão, para que nós possamos vender os produtos. Nós estamos investindo muito, pois nós continuamos as obras, mas não estamos vendendo. Nós estamos gastando dinheiro, mantendo os empregos e agora nós precisamos vender. Portanto, a reabertura dos estandes é fundamental para o segmento começar a vender. Isso é muito importante, obviamente, por caixa das empresas, tá certo? E, da mesma maneira que nós fizemos com as obras, nós determinamos protocolos rígidos nas aberturas de estandes de vendas, tanto para os corretores de imóveis que trabalharão nos estandes, como também para as pessoas que irão ao estande fazer as suas aquisições de imóveis. Esse protocolo já foi todo escrito, analisado, e hoje ele está na Prefeitura de São Paulo para que obtenhamos a aprovação deste protocolo para a reabertura. Perfeito, e com a gente aqui também participando da entrevista, Marcelo Matos. O senhor Luiz tem uma pergunta para o senhor. Marcelo? Olá França, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Na última coletiva da CEBIC, a indústria da construção brasileira, foi apontado aí o desejo de muitos empresários no adiamento em relação aos lançamentos e também dos próprios investimentos. Como é que o senhor avalia o setor ainda para esse ano em relação justamente aí aos projetos que já estão em andamento e aqueles que iriam ser iniciados em 2020 e agora, em razão do coronavírus, nós temos essa situação de impasse, evidentemente? Perfeitamente, Marcelo. É um grande prazer falar novamente com você. Você sabe muito bem que nós temos dois mercados distintos no segmento de incorporação. O mercado de baixa renda. O mercado de baixa renda ele é extremamente resiliente à crise, ele continua tendo um bom sinal em termos de vendas. O mercado que sofreu muito com a crise foi o mercado de médio e alto padrão. E, como você muito bem sabe, nós temos uma legislação que diz o seguinte: o incorporador ele faz o lançamento e ele tem 180 dias para poder desistir. Veja bem, quem iria lançar algo hoje no meio da pandemia sabendo que é incerta a venda? E você tem 180 dias para poder recuar daquela incorporação. Então, nós, de uma maneira muito objetiva, estamos pedindo ao Ministério da Economia que considere uma medida emergencial, que esses 180 dias para desistência da incorporação, ele passe a valer ao final da calamidade. Se isto ocorrer, como eu imagino que deva ocorrer, pois é uma medida bastante interessante, eu acho que aí os lançamentos voltam, as pessoas têm segurança e, mais importante, os lançamentos voltando ao término da pandemia, nós já estamos com os imóveis, com os prédios imóveis lançados. Do lançamento para iniciar a obra vai ser muito mais rápido e a gente pode reativar a economia de uma maneira muito mais ágil. Então, essa é uma solicitação formal que já foi feita ao Ministério da Economia e estão analisando. Eu acredito que deva ser aprovado. Ótimo, presidente. Agora, o setor sentiu algumas dificuldades com a imposição da quarentena? Como a ABRAINC se portou durante esse período, aproveitou para se reinventar de alguma forma, para tirar lições, para se manter, para sobreviver firme a esse período todo da pandemia?
Isso foi um grande aprendizado, acho que para todo mundo. Claro. O trabalhar em home office foi um aprendizado, antecipou uma tendência mundial. Nós, na Abrainc, como associação, em função da pandemia, hoje nós estamos trabalhando muito mais do que estávamos trabalhando anteriormente. O trabalho é quase que dioturno para poder manter o segmento operando e para poder pensar no que vai acontecer no futuro, porque, além de tudo, nós estamos olhando para o segmento medidas anticíclicas para que esse segmento ele possa sair fortemente trabalhando, uma vez que é muito importante para o país pela grande geração de emprego que nós trazemos para o país. Só lembrando que no ano passado, dos empregos formais, nós somos responsáveis por 11%. O PIB brasileiro ano passado variou 1,1%, o PIB do segmento variou 1,6%. Portanto, não há dúvida nenhuma que um dos segmentos que irá ajudar o país a sair da crise será o segmento de construção civil. E a lição está muito clara. Eu acho que o home office é um fato, aprendemos a trabalhar, fazer as reuniões, estamos trabalhando de uma maneira muito mais eficiente. A partir de hoje, eu acho que o mundo corporativo, ele muda drasticamente e as pessoas vão ter relações boas, mas com mais eficiência e qualidade. Portanto, você poderá, sem dúvida nenhuma, tomar mais decisões com a mesma qualidade, sem necessitar de, por exemplo, quem vive em cidades grandes, de fazer grandes translados que levam, às vezes, horas na cidade de São Paulo para ir a algumas reuniões. Sim, sem precisar viajar necessariamente, estar presente, não? Agora, o senhor falou sobre ter aproveitado o setor, esse período também para refletir sobre o futuro, e realmente muitas pessoas falam, não só no setor imobiliário, como em todos os outros, sobre um novo normal, né? Um novo mundo mesmo, que a gente vai começar a viver. O que o senhor espera para essa nova fase lá na frente agora da reabertura para o setor imobiliário? Como o senhor visualiza? Eu visualizo uma grande mudança por parte do consumidor. Positiva? Os compradores de imóveis, muito positiva, porque os compradores de imóveis, acho que eles nunca tiveram tanto tempo dentro das suas residências. E então, eles não só trabalhando, como também dentro da casa. Então, eles sentiram necessidades que eles não sentiam anteriormente. As pessoas que moram em grandes centros, geralmente eles saem de casa muito cedo, 6, 7 horas da manhã, e retornam 7h30, 8 horas da noite. Portanto, o período que eles ficam em casa é muito pequeno. Nos finais de semana ficam em casa, mas também procuram ou viajam, vão em parques e tudo mais. Então, as pessoas agora que ficaram dentro de casa, eles sentiram uma necessidade de ter um ambiente melhor. O melhor significa, às vezes, até maior, pois agora com o trabalho, com o home office... Travou a ligação? Bom, vamos tentar retomar, ver se foi só uma falha breve ou se realmente caiu a ligação. A gente está conversando com o senhor Luiz França, que é presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, falando sobre a situação durante a pandemia do setor imobiliário, as dificuldades enfrentadas, as reflexões feitas durante esse período e também sobre as perspectivas agora para essa reta de planejamento, para uma reabertura, claro que gradual e com todos os cuidados, assim como de tantos outros setores, o setor imobiliário também, e essa visão que o senhor Luiz França, presidente da Abrainc, traz para a gente de como será no futuro, com todos os cuidados de segurança, inclusive, claro, principalmente com relação à saúde, que o setor vai se preparando para enfrentar daqui para frente. Já consegui refazer a ligação com o senhor Luiz França, que continua. Senhor Luiz, desculpa, a ligação caiu, não sei porquê. O senhor vinha falando sobre a visualização dessa nova fase do setor imobiliário pós-pandemia, se assim a gente pode chamar. Exatamente. O que eu vinha falando, eu não sei até onde foi perdido, é que as pessoas, eles, estando mais tempo em casa, eles sentiram necessidades diferentes do espaço que eles ocupam. Portanto, no novo normal, a tipologia dos imóveis será diferente. As pessoas vão exigir imóveis diferentes. Muitas dessas pessoas provavelmente começarão a trabalhar em home office, não 100%, mas uma parte do tempo, e sem dúvida nenhuma eles terão que ter um espaço adequado para trabalhar. E não só esse espaço adequado para trabalhar, que é uma coisa emergencial, mas às vezes outras necessidades nas residências foram sentidas pelas pessoas durante esse período. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos uma outra formatação de exigência do comprador para os imóveis.
Interessante, legal, certamente mesmo. Senhor Luiz, presidente, com a gente mais uma pergunta então do meu colega Marcelo Matos. França, vários setores estão reclamando que o crédito não chega. A gente sabe que o setor imobiliário, com a Selic mais baixa da história, vinha muito bem nesse primeiro trimestre ainda, dados extremamente positivos. No ano passado também já uma retomada expressiva. Em relação ao crédito, pode haver algum movimento do sistema financeiro de recuo? Como é que está a Caixa, que é a principal fomentadora do crédito em relação à habitação? A Caixa, que é a principal fomentadora do crédito para habitação, ela foi o primeiro banco a tomar medidas positivas nesse segmento. Tomou medidas positivas com relação à postergação de prestações de financiamentos existentes, a postergação de prestações de financiamentos que se iniciam as compras agora, e medidas também que puderam gerar capital de giro para os incorporadores. Então a Caixa, ela realmente fez um movimento muito interessante e muito importante apoiando esse segmento que, na verdade, é um segmento, como todos sabem, ele trabalha com uma garantia muito boa para os bancos, tá certo? Porque nós construímos o imóvel, esse imóvel é dado em garantia para a instituição financeira, portanto, existe uma grande garantia para o banco que faz o empréstimo ao financiamento das obras. Para financiamento à produção, nós continuamos sim a trabalhar com os bancos normalmente. O que eu solicito muito dos bancos é que nós tenhamos melhoras nas taxas dos financiamentos para os compradores de imóveis. E para isso, Marcelo, eu desenhei um projeto que chama-se Poupança Mais, que o comprador do imóvel, ele poderia, ao invés de pagar TR mais 7,5, TR mais 8, ele pagar uma taxa variável que iniciaria, por exemplo, a TR mais 4, e se tivéssemos alterações de taxas, ele acabaria pagando no máximo a TR mais 7,5, TR mais 8, como ele estaria pagando no início de um financiamento. Isso seria muito importante nesse momento de pandemia e também traria muitas pessoas para adquirir os seus imóveis neste momento. Então eu tenho trabalhado muito junto ao Banco Central do Brasil, junto aos bancos comerciais todos, para que eles tenham esta prática de atuação que já é regulamentada pelo Banco Central do Brasil. Ok, e senhor França, o senhor falava agora há pouco sobre a importância dos estandes de venda para o setor imobiliário, para os imóveis. Já existe uma perspectiva de quando esses estandes vão poder ser reabertos? Claro que imagino que com toda uma diferença, de medidas para a segurança sanitária, principalmente. Olha, nós precisamos que esses estandes sejam abertos agora no dia 15 de junho. Isso é fundamental, nós estamos preparados para isso, com todas as medidas de segurança. Nós somos ao extremo, além de ter um protocolo sério, rígido e formal, nós fizemos até um filme de 60 segundos para os corretores e para os compradores de imóveis, ou seja, nós estamos preparados com toda a segurança para abrir os nossos estandes. Então, nós só estamos esperando, sim, o de acordo da Prefeitura de São Paulo para nós iniciarmos as nossas operações. A nossa abertura de estandes, ela não conta só com o trabalho das incorporadoras. Nós fizemos um trabalho das associações, nós fizemos um trabalho junto com o Cresce e também sempre fazemos um trabalho junto com o Sindicato dos Trabalhadores de Obras. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo é com todas as pessoas que irão circular nos estandes de vendas para nós termos a segurança total das pessoas que irão adquirir seus imóveis. Claro, e o senhor estava fazendo agora há pouco uma observação sobre a necessidade, um apelo até aos bancos, que revejam as taxas para os financiamentos das compras, os valores dos imóveis. O que a gente pode esperar agora nessa volta? Valores mais altos, mais baixos, os mesmos? Olha, imóvel no Brasil, historicamente, quando você compara com cidades do mundo comparável, eles são muito baratos ainda. Então, muitas vezes a gente olha o preço do imóvel, mas se você for comparar uma cidade comparável a São Paulo, nós estamos aí com preços muito, muito defasados. Não estou falando a curto prazo, mas a médio e longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma, o Brasil que nós esperamos, temos certeza que irá dar certo, nós teremos preços de imóveis muito superiores ao que nós temos hoje. A aquisição de um imóvel é algo muito importante para as pessoas do ponto de vista de moradia, mas também em termos de investimento,
ele é algo interessante. Nós fizemos uma pesquisa que nós devemos soltar ainda essa semana, que nos últimos 10 anos, de 2009 a 2019, quem comprou imóvel ganhou em termos de investimento de quem investiu, por exemplo, em um título público. Portanto, a aquisição de imóvel, além da pessoa poder morar, ela gera uma valorização bastante importante. Então, eu acredito que pós-pandemia, inclusive depois das pessoas terem, infelizmente, muita gente perdeu muito dinheiro em suas aplicações financeiras, eu não tenho dúvida que o imóvel será uma grande alternativa de investimento e de uma moradia melhor para algumas pessoas também. Sim, até o senhor falou agora há pouco por cima, sim, mas esse período da quarentena realmente deixou as pessoas trancadas dentro dos seus imóveis, de suas casas, apartamentos, casas, e percebendo esse ambiente, esse espaço, a importância de um conforto, de um lugar seu. Nessa volta agora, na reabertura da economia, você vê o consumidor mais com vontade realmente de ir atrás da sua casa própria ou de uma locação, mas enfim, de ter um espaço confortável, agradável para se viver, para se morar? Sem dúvida nenhuma, o consumidor vai comprar, porque no Brasil nós temos um dado muito importante, diferente de outros países. Nós temos um déficit habitacional, uma necessidade de moradias de 7,8 milhões de moradias. Então, nós já temos aí um gap muito grande. Então, o volume é muito grande. E quando você olha a formação de famílias brasileiras para os próximos 10 anos, haverá necessidade de construção de 9,6 milhões de moradias. Então, o Brasil é um país que ele tem necessidade de construir, pois tem uma demanda muito grande. Portanto, essa demanda tem que ser atendida e nós devemos construir moradias, tanto de baixo padrão como médio e alto padrão, para atender toda essa demanda represada que nós já temos, que é o déficit habitacional, e a demanda futura, que, como eu falei, é a formação de novas famílias. Legal, muito obrigada por nos ajudar a entender melhor como anda o setor imobiliário no país e também essa visão de um futuro bastante próximo, tomara mesmo. A gente fica aqui o convite já para conversar outras vezes mais para frente sobre como vai andando essa reabertura e o negócio, o setor todo. A gente conversou com o senhor Luiz França, que é presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc. Senhor França, obrigada mais uma vez, como sempre. Boa sexta-feira e fim de semana para o senhor. Muito obrigado, agradeço a você e a todos que estão ouvindo a Jovem Pan. Valeu, grande abraço.